Olá, estamos hoje uma dupla aqui, uma dupla dinâmica, para a gente continuar esse assunto super interessante, né? Dos nossos inimigos ocultos, dos processos obsessivos. E hoje tem uma pessoa aqui, especial, Vidinha, né? Eu não entendi o porquê do convite insistente para falar sobre obsessão. Será que ela está achando que eu sou obsessora? Não, não, peraí um pouquinho. Eu, o obsessor. É isso, Guigui? Não, é sobre obsessores na vida conjugal. Nós vamos falar depois, tá? Aguardem. Quer dizer, depois assim, numa próxima oportunidade, meus queridos, é tão profundo e tão importante sabermos lidar com os obsessores, os inimigos que cercam, né? Os adversários dos casais, sabe? Dos casais. É tão interessante que nós vamos deixar. Você para de graça de falar de que eu sou obsessora. Gente, olha, presta atenção. Claro que não gente. é, claro que não é. Olha como é que começa as tretas na live. Olha pra você ver. Tá vendo? Começa assim. Mas nós vamos falar oportunamente. Hoje não. Hoje Vidinha trouxe um tanto de perguntas aqui que as pessoas andam comentando, né, Vidinha, também. O que acontece? Deu muito ibope e, de certa forma, gente, brincadeiras à parte, tá? Muito obrigada pelo convite. Espero que não tenha sido uma indireta em relação à obsessão, tá? E, de certa forma, eu também que cuido das redes sociais de Vidinha. É a minha produtora. Da Guigui Palestrante. E a gente recebe muitas perguntas, muitas, tanto do YouTube, quanto do Instagram, quanto do Facebook. E a gente tem percebido, né, Vidinha, que tem um tema muito em alta, a questão da obsessão. Então, a gente elencou aqui, ó, que as pessoas tiveram mais perguntas sobre o tema. A gente falou assim, o que o pessoal está perguntando muito? E aí, já vou colocar para você. Vamos lá? Preparadinha? Sim. Tá. Primeira pergunta que eu nunca parei para pensar nisso e que talvez você que esteja assistindo, já que eu estou invadindo aqui o canal de Vidinha, a gente está acostumado a falar que as pessoas adultas, elas são obsediadas, etc. Mas está tendo uma pergunta muito frequente. Guigui, crianças também são obsediadas? Gente, como assim criança é obsediada? Entendi, não? É verdade. Lamentavelmente, infelizmente, isso acontece, mas eu vou explicar como que é. Na verdade, é para atacar os pais, entendeu? Eles são usados? São usados para prejudicar os pais. Aqueles adversários do casal, ou então isoladamente, de cada um dos cônjuges, não conseguindo tocá-los, alcançá-los, não conseguindo seus intentos, né, de desejo, de vingança, perturbam os filhos. Muitas vezes fazem com que os filhos fiquem muito pirracentos, muito teimosos, desobedientes, atacados mesmo, sabe? E aí, às vezes, os pais vão e castigam, né? E onde que estão? Castigam. Aonde que estão? Primeira pergunta, né? As crianças também são obsediadas. E aí já me suscita, isso aqui não é de público não, é minha mesmo, tá, gente? E aí você já pode colocar aqui embaixo nos comentários no YouTube, enquanto você estiver assistindo essa live e tiver alguma dúvida, pode mandar sua pergunta que a gente vai ler e responde depois, tá? Sim. Por que Deus permite uma criancinha de 5, 6 anos ser instrumento, não é do mal, né, que é pesado, mas ser um instrumento de burilamento para os pais? Aonde que está o anjinho protetor dessas crianças que deixa isso? Na verdade, os pais, muitas vezes, os adultos são chamados à atenção de várias formas, mas não prestam atenção. São muitos sinais que vão aparecendo em nossas vidas, e às vezes enfermidade, às vezes aborrecimento, às vezes tristezas,
perdas, mas o adulto vai no dia a dia levando. Agora, quando a criança é instrumento, aí realmente os pais têm um pouco mais de cuidado. Agora, a sua pergunta é por que que Deus permite? Deus permite porque ambos são tratados. Nós estamos pensando numa criança, no corpo de criança, mas aquele espírito é um espírito centenário, é um espírito milenar. E assim como nós, os adultos, estes espíritos de criança também têm seus anjos de guarda, também têm os seus protetores, entendem? É porque ambos são tratados, ambos são levados a refletir melhor e não pensem que Deus vai permitir que algo aconteça que não tenha uma importância muito grande para o aperfeiçoamento da criatura. Às vezes acontece, tô me lembrando aqui até em relação à minha infância, né? Tomara que ninguém da minha família esteja assistindo isso. Às vezes acontece de ter uma briga de casal e o marido não escuta a esposa. Mas quando afeta o filho, parece que aquilo, né? Em hospital, a gente escuta muitas mães falando assim, nossa, eu queria que fosse comigo em vez do meu filho. E parece que quando existe, Deus me guarde, uma tragédia com criança, ou a criança faz esse tipo de coisa, parece que os pais até se unem para, de certa forma, ajudar. É um instrumento mesmo, né? É, instrumento. Olha... Também, muitas vezes, desculpa te interromper, mas muitas vezes o espírito da criança é mais evoluído, entendeu? Do que o espírito dos pais. Dá um exemplo. É um espírito que veio para soerguer os pais, é um espírito amigo, não é um espírito, não é um desafeto. Então, às vezes, ele se oferece para ter alguma enfermidade, para que os pais tenham mais responsabilidade, para que deixem os vícios. Vocês estão entendendo? É muito linda a forma que Deus trabalha. Eu conheço também familiar, tomara que minha família também não esteja assistindo essa parte. Eu conheço familiares que quando a criança nasceu, teve problema de asma e os pais pararam de fumar. Olha, é o que eu estou falando. Né? Muitas vezes um espírito já evoluído, ele escolhe vir numa família para auxiliar, ajudar aqueles espíritos que o tomarão como filho, que serão os seus pais. São as renúncias pelo amor. Muito bem. Segunda pergunta aqui, olha. O que dizer da auto-obsessão? Seríssimo, meus queridos, a questão da auto-obsessão. Por quê? Porque a pessoa, ela traz, tem alguns casos, às vezes a pessoa traz reminiscências do passado, arrependimentos, traumas, culpas, que ela não se perdoou. Por isso é que a gente fala sempre, né? No auto-perdão. A pessoa não se perdoou. Então, ela tem reminiscências, então ela tá com aquele... Tem um termo que você usa muito nas suas palestras, né? Crenças limitantes, que você usa muito. Então, ela tem aquela crença limitante que ela não merece ser feliz, entendeu? Eu não mereço ser feliz. Então, ela fica com aquela culpa, que a gente chama de remorso paralisante, sabe? Ao invés de ser um remorso que edifica e que faz com que a pessoa vá se transformando e melhorando, não. Cada vez mais ela vai achando que ela não merece ser feliz e ela faz o papel do obsessor. Ela não se permite evoluir, crescer, sabe? E ela vai se auto-imolando, tipo assim, vai se alimentando de coisas que engordam, porque ela quer se autopunir. Tá? Você tá entendendo? Ela quer se autopunir, porque ela fica com aquelas reminiscências do passado e não se perdoa. Não só de coisas do passado, como de talvez coisas que ela tenha feito, culpa pelo que ela fez nessa vida mesmo. Tipo assim, aborto, por exemplo, né? A pessoa fica se culpando, achando que não merece ser mãe outra vez, não merece ser feliz, não é? Então, são ideias que vêm perturbar a pessoa, vêm minar a energia da pessoa, vem fazer com que ela fique fragilizada e aí escancaram-se todas as portas para que espíritos
oportunistas venham vampirizá-las, sugar as energias. Por isso que nós sempre comentamos, né? Em nossas palestras, em nossos estudos, para que as pessoas se perdoem. Se perdoa, faça as pazes com você, sabe? Se perdoe e cultive o auto-amor, o auto-perdão para você ser feliz, sem culpas, não é? Que olhinho é esse para mim? Eu tô com uma pergunta na ponta da língua. Tem uma história que fala que o cara estava sendo obsediado, aí alguém virou e falou assim, aí o obsessor respondeu assim, eu tô tranquilo, ele que me chama. Como é que é? Ai, nossa, você lembrou uma coisa aqui, ó, fantástica. Eu tô tentando lembrar. São as obsessões compartilhadas. Como é que é isso? Fala aí. É o seguinte, a pessoa, ela já está tão arraigada, tão enraizada com os próprios vícios, que ela não quer se livrar dos vícios, mesmo ela sabendo que tem alguém ali a vampirizando, compartilhando. Então a pessoa que se droga, a pessoa que bebe, que se alcooliza, a pessoa dada a maledicências, a promiscuidades, a sexolatria, a coisas, né? Jogos de azar, paixões, Qualquer vícios. vício, né? Exatamente. Você oferece para a pessoa recursos, oportunidades dela melhorar, ela não quer. Então, o que ela está fazendo? Ela está obsediando o espírito. Falta de caridade, nós conversamos sobre isso. Vocês se lembram? Falta de caridade é isso. Ou seja, você vai se confundindo cada vez mais com seu algoz, com seu inimigo oculto. Chega um momento que ninguém sabe quem é o obsediado e quem é o obsessor. São as obsessões compartilhadas. Isso é muito sério. É isso aí. Muito sério. Outra pergunta. Como neutralizar essas más influências? De que forma, então? Então, a gente entendeu que criança também é obsediada. Para prejudicar os pais têm que providenciar a evangelização, né, das crianças, para que isso não aconteça. A gente também perguntou aqui o que dizer da auto-obsessão, e a gente viu que a culpa é uma porta muito larga para essa auto-obsessão. Em seguida vem a pergunta, como neutralizar essas más influências? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, vou dar uma dica para vocês depois olharem lá. É a pergunta 469, que ela é mais ou menos igual essa que você fez. Como que a gente faz para afugentar essas más influências? Olha aqui, santo nós não somos e nem seremos. Mas vamos minimizar um pouco, não é? Os nossos pensamentos negativos, vamos procurar pensar coisas mais edificantes, vamos buscar uma conexão melhor com Deus, com os nossos anjos de guarda, nossos amigos. Outra coisa também, vamos procurar servir, não é? Fazer o bem, não sermos tão irracíveis, tão irritadiços, tão maledicentes, tão incompreensivos, impacientes, que isso tudo são portinhas que a gente vai escancarando para que estes inimigos ocultos nos encontrem. Mas também não é só isso, sabe, meus queridos? Porque também se nós orarmos, servirmos as pessoas, auxiliarmos e termos pensamentos positivos, mas se nós não mudarmos, tá entendendo? Os nossos próprios hábitos, é a reforma íntima, o autoconhecimento que nós precisamos de engendrar para nós mesmos. Entende? Mudar os hábitos, não fazer mais do mesmo, cercear, frear, sabe? Nosso jeito afoito e drástico e perturbador de ser, porque nós também somos bem danadinhos, né? Bem atrapalhadinhos de vez em quando. Então, se nós queremos afugentar essas energias negativas que nós atraímos, vamos fazer o máximo de bem que nós pudermos fazer. Vamos fazer o culto no lar, né? Vamos fazer o culto no lar, porque a gente vai melhorando, a gente vai estudando. Porque agasalhar essas almas infelizes é sermos desumanos. Desumanos. Se nós estamos recebendo de Deus os recursos para auxiliarmos e assim melhorarmos a nós mesmos e a eles, por que não? Por que não fazermos? Não é? Eu achei interessante nessa pergunta
não é como resolver para sempre essas más influências, né? Aqui ele está perguntando como neutralizar, porque eu acho que não tem como, né? Você está na Terra mesmo, você tem que conviver com isso. Mas só E de conviver da melhor forma. é, Neutralizar não é resolver, né? Elas vão, essas forças, gente, só da gente estar na Terra, significa que a gente vai ter que lidar conviver. todo sempre com a luta do bem contra o mal, né? Verdade. Mas a verdade é que a gente vai ter que conviver. Enquanto tá na Terra, não tem jeito. Mas tem como a gente não se enlamear tanto até o pescoço na lama, né? Sujar só até o joelhinho. Tem como nós nos vigiarmos para sermos melhores. Melhores pessoas, melhores companheiros, melhores amigos, melhores filhos, melhores pais. Por que não? Eu sempre pergunto isso, né? Se podemos fazer o melhor, por que a gente não faz? Por que a gente negligencia? E se nós temos recebido de Deus, do Pai, o melhor, por que não oferecermos o melhor? Não é? Por que não oferecermos o melhor? Tá na Terra a evolução, viu, gente? Se tá na Terra, bebeu água, tá na Terra. Tem jeito não, vai ter que trabalhar. Trabalhar constantemente, né? Constantemente. E a última pergunta é sobre qual o tratamento para processos obsessivos. Primeiro, como que neutraliza? Ok, neutralizei. Mas também não dá para ficar exorcizando o trem. Sai daqui, tchau, vai com Deus, não, nunca mais volte. Exorcizar nunca. Afugentar também. Como é que fala? Escorraçar, volta. Sai desse corpo que não te pertence. Lembram? Não tem como, né? Quando o espírito foi expulso da casa, né? Tá na Bíblia isso. E foi vagando pelo deserto, ficou sabendo que a casa estava adornada, voltou com 7. Aí já não eram mais, já eram 8. O que é a casa adornada? Caiada por fora e bichada por dentro. Nada de sair desse corpo, porque não adianta, gente. É igual abraçar um leão por dia. A família toda volta no outro dia. Como e qual que... Não, como não, né? Qual que é o tratamento para esses processos? Muitas pessoas perguntaram isso. Como é que faz esse tratamento? É um processo, né? Como é que trata disso? Olha, isso é um pouco relativo, mas nós vamos tentar explicar. Se tiver no início, se você começar a sentir as perturbações, vamos lá, insônia, preguiça demais, vontade de ficar no quarto, escuro, melancolia, tristeza. Não toma banho. Não, o sinal assim, terrível, que fala que realmente a situação está periclitante, é quando a pessoa para de tomar banho. Mas não é os porquinhos da família que a gente tem, que fica 3 dias sem tomar banho, não é porque tá obsidiado, não. Às vezes a pessoa é porca mesmo, né? Vai. Então, se tiver nesse início assim, tudo bem, né? A pessoa começa a perceber que é incrível, mas a gente sente, sabe? Você sente o estômago assim, não muito bem, sente um mal-estar, começa a suar muito as mãos, ou falta apetite, ou come demais, não consegue dormir direito, pensamentos muito ruins, muito negativos, menos-valia. É um somatório de um tanto de coisas que vão... Nunca é uma coisa só. Nunca é uma coisa só. Pela mesma forma, vamos abrir um parênteses aqui, os inimigos ocultos, né, os obsessores, eles nunca estão sozinhos. Às vezes a pessoa fala comigo, nossa, Guigui, eu acho que lá em casa tem um obsessor. Não tem um não, é um monte. Eles andam aos bandos. Por quê? Porque eles se mancomunam uns para ajudar os outros nos seus projetos de vingança. Mas vamos lá, se tiver nesse início, se você perceber, sabe, que tem uma perturbação mental com você, que as coisas não... Começa a dar tudo errado, o Guigui tá dando tudo errado para mim. Opa! Antena, né? Aí dobra a oração, leituras e músicas edificantes, procura um lugar, vai tomar um passe, leva uma garrafinha d'água para fluidificar, porque o passe vai agir no seu campo energético, vai afastando os miasmas, né, as energias deletérias, e vai renovando as suas energias. A água já vai adentrar, né, as vísceras, já vai irrigar,
com aquela imantação da espiritualidade, das samaritanas, né, dos médicos espirituais, dos grandes espíritos de escola, já vão imantar você por dentro, entende? E substituindo, porque nós não devemos afugentar os pensamentos, nós devemos substituí-los. Não tem como. O que nós temos os pensamentos, mas não podemos retê-los. Nós temos que substituí-los. Começa a substituir. Começou a pensar coisas ruins, substitui pelos mantras, né? Vocês se lembram? Nossa Senhora me abençoa. Eu só penso coisa boa, é um deles. E qual que é o seu, Vidinha, que você ensinou pra mim? Minha mente é a mente de Deus. Minha mente é a mente de Deus. Vai falando isso. Tá dirigindo, vai falando, tá fazendo alguma coisa, tá na escola, tá no trabalho, começou a sentir perturbações, sabe? Conecta com Deus. E aí, como a gente não consegue ficar orando, vai fazendo os mantras. Então, vai tomar um passe. Isso quando a coisa tá começando. Agora, se já chegar num ponto que a pessoa já está tendo delírios, já está tendo alucinações, já não quer mais se alimentar, nem banho, a pessoa não quer ir mais para o trabalho, começa a se ficar completamente antissocial, querendo morrer, sabe? Tristeza, melancolia, depressão. Aí tem que buscar ajuda, um auxílio médico, sabe? Uma ajuda médica e espiritual, concomitantemente. Tem que buscar mesmo. Porque aí tem que ter um tratamento mais aprofundado. Para quê? Porque os medicamentos vão trabalhar nas sinapses neurais, não é? E vão fazer com que a coisa vá consubstanciando ali, vá tomando a forma outra vez, né? A forma da inteligência, da sabedoria, da maturidade, do domínio, do autocontrole, compreenderam? Mas é fundamental o culto do Evangelho de Jesus no lar. Eu acho também. Fundamental. Eu acho também, posso falar o que eu acho? Ah, claro. Vocês querem saber, não querem? O que a minha Vidinha acha? Fala, Vidinha. Eu acho o seguinte, que às vezes a gente põe Deus muito longe. Às vezes a gente põe a espiritualidade superior, Jesus, Deus, eu não sei o que você acredita, né? Mas às vezes a gente põe Deus e Jesus, eu gosto de falar Jesus, a gente põe Jesus muito longe da gente. Então, a pessoa que ela tá triste, que ela tá deprimida, ela às vezes não consegue nem sentar para orar. Quando fala que vigiar e orar, e tem gente que vigia a vida dos outros, tem gente que é tão difícil orar porque troca Nossa Senhora, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, a pessoa já vai no vale de lágrimas. Então, o que eu gostaria de dar minha contribuição? Quando a pessoa estiver assim, do mesmo jeito que você está triste, você não liga para um colega seu, você não liga para um amigo seu, fala, pô, cara, tô ruim pra caramba, então, ei, minha amiga, tá boa? Tô sentindo sua falta, como é que você tá? E aí, tá tranquila? Não, tô chateada, aconteceu tal coisa comigo, tá acontecendo isso, aquilo outro, tal. Então, da mesma forma que a gente pega o telefone para ligar para uma amiga nossa, para um amigo nosso e desabafar, a gente tem que aprender, às vezes, gente, a desabafar com Deus. Sentar ele na cadeira aqui do seu lado e falar, não, Deus, hoje eu tive um dia muito difícil, as coisas estão travadas para mim, os negócios estão truncados. Eu gosto muito de uma frase de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, faz esse laço ser um nó para as coisas, para as portas se abrirem, as oportunidades virem. O nosso é um laço. É isso aí, eu sempre troco. É o contrário. Tá, tudo bem. Pro nosso é um laço. Seu laço, mas ela entendeu. Eu sempre troco. Então, enfim, né? Resumindo, aprendam a conversar com ele como se fosse um amigo que está dentro do carro. Conversa com ele como se estivesse ali, como se você estivesse conversando com uma pessoa do seu lado. À noite, às vezes não precisa de conversas longas, né? Aquelas orações, oração palestra, né? Que você vai. Às vezes um sentimento ali de 1 minuto, 2 minutos, a espiritualidade toda amiga já vem para te ajudar. Já. Toda, sabe? Oh, meu Deus, tira essa célula que está fazendo mal pro meu corpo. Oh, Jesus, me abençoa nisso, naquilo, né? Então, fechando. Vamos ter o hábito de ser menos
menos rezas prontas e mais rezas, né, orações que vêm do coração, que agradam muito mais a Deus, e chamar Jesus mesmo ali no cantinho de, entendeu? Mano a mano, pô, cara, puxa vida, cara, me ajuda aí, né? É isso que eu acho. Às vezes o processo obsessivo ele se agrava que pode virar pânico, né? As pessoas entram em pânico. E nós temos que vigiar muito para não deixar chegar numa situação tenebrosa de completo descontrole emocional. Mas chegando, temos que realmente buscar alternativas, as que nós acabamos de falar aqui, que é, além do tratamento médico espiritual, as mudanças internas, é o que Vidinha acabou de falar. Você tem que também fazer seu esforço, compreendeu? Não esperar só que a espiritualidade atue, porque se a espiritualidade atuar, os médicos atuarem, mas você, não é, Vidinha? Você não mudar seus hábitos, principalmente isso que ela nos trouxe, né? Esse presente muito grande que ela nos deu aqui agora, de nos lembrar a nossa conexão com o Pai que nos ama infinitamente. Não adianta remédio, vai ficar tomando aqui, tudo tomando remédio. Remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra fazer não sei o que, remédio pra não sei o que. Não adianta, né? É os dois juntos aí. Os três, né? Os medicamentos, né? O plano terrestre e o plano espiritual. E você. E você atuando, levantando a cabeça, mudando os hábitos, não atraindo mais essas energias tão ruins para si mesmo. Porque ao final a gente é que atrai, né? Então é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Por hoje é só. Tem muito assunto para uma próxima live, até por causa do tempo. Mas o principal, deixa aqui, né, Vidinha, os seus comentários. Mande as suas perguntas. Se inscreva, por favor. Mande as suas perguntas aqui abaixo, tá? Você vai ver que aqui embaixo desse vídeo tem uma setinha virada para a direita. Clica aqui embaixo, ou é aqui ou é aqui, ó. Um desses dois. Clica aqui ou aqui, mas compartilha e manda esse vídeo para 10 pessoas que precisam ouvir essa mensagem, né? Vamos deixar de ser egoísta, eu conheço, eu adoro Guigui, a Shirley é tão divertida, Deus te ajuda. Deus já está ajudando a gente, te entregando o conteúdo. Então, ajude a Deus a disseminar essa live, a disseminar esse YouTube para 10 pessoas. Não seja egoísta, porque às vezes seu colega do lado está precisando ouvir também essa mensagem que vai despertar ele. E a gente fecha com esse tripé, né? Se ajudem dessas três formas, esse banquinho de 3 pés aí, ó. Espiritualidade, você e medicamento da terra, se necessário. Geralmente, quando entra espiritualidade, você nem precisa mexer com química. Mas geralmente são remédios fitoterápicos, homeopáticos, né? Que são muito bons. Bom, só quero falar para vocês que a próxima vez que nós vamos conversar vai ser sobre amor. Mas eu não quero ver como obsessor, não. Vai ser do assunto amor. Os processos obsessivos na vida conjugal. Nós vamos tecer algumas considerações sobre... são tantos casamentos desfeitos. Não me chama para fazer o papel do obsessor na sua live. Tantos relacionamentos lindos, amorosos, românticos, desfeitos por causa de interferências espirituais negativas, né? Beijo. Pessoal, muito grande. Fiquem com Deus. Chega pra cá, Vitinha, pra gente dar tchau. Fiquem com Deus, até a próxima e se inscreva aqui no canal, viu? Beijo. Muito obrigada, fiquem com Deus. Amém. A obsessora.